Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Kennedy. Bom dia. Bom dia. E aí, como é que tá a cara de vocês? Tá bem ou tá feia? Destruída. Bom. Então, não mostra não. Nem dia. Então, pessoal, como vocês sabem, né, estão pedindo para eu mostrar a cara de vocês, mas eu não quero ver a cara de vocês não. Já basta vocês verem a minha aqui. Já tá bom já. Bom, pessoal, nossa aula de hoje a gente vai dar uma continuidade àquele conteúdo que a gente viu na última aula sobre sistemas de matrizes, né? Usando na verdade, sistemas de matriz não, né? Sistemas em que nós vamos usar matrizes para responder. A gente pode fazer o inverso, né? Pegar uma matriz e usar um sistema para resolver, por exemplo. Mas aí depende aí, claro, de cada coisa que a gente vai fazer. No nosso foco aqui, particularmente, o que nós vamos fazer hoje, né? Nós temos a aula de matemática, nós temos a aula de física depois. Eu vou resolver alguns exemplos com vocês de sistemas de equações com três incógnitas, como vocês viram lá na Bienal, ela vai ter. Eu mostrei na última aula como que resolve com duas, para ficar simples, da gente entender os passos. E agora a gente vai dar uma complicada nesse conteúdo, porque é justamente o que a gente precisa, né? Nós precisamos entender, aprender e entender como nós vamos resolver os sistemas que possuem três equações e três variáveis. Existem sistemas com 4 equações, 5, 6, 10, mas, claro, tudo depende do contexto em que está sendo aplicado. No nosso caso, entendermos como resolve com três equações e três incógnitas é mais do que o suficiente, tá? Se um dia vocês forem para a área da engenharia, para a área da matemática, para a área da física, para a área da contabilidade, pode ser que vocês precisem utilizar sistemas maiores do que esses para descrever fenômenos naturais ou econômicos ou fenômenos, enfim, dependendo da área em que você vai atuar. Mas aí a gente precisa ter ideia, noção de como que nós vamos resolver esse tipo de conteúdo, né? E as suas aplicações mais variadas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui os exercícios, né? Os exemplos que nós vamos responder na aula de hoje. Tá bom? Vamos lá. Claro, é bom, né, vocês terem em mãos aí caderno, irem fazendo as anotações de vocês, para que vocês possam daqui a pouco tirar as dúvidas que forem aparecendo aí, que forem sendo mostradas aí, que vocês forem percebendo durante a nossa exposição aqui, a nossa aula, tá? Então, deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui na internet. Alguns problemas aqui para a gente resolver, tá? Vou pegar uma aqui. Eu vou colocar ele aqui do lado para vocês verem mais ou menos aí o passo, mais ou menos não, para vocês verem de fato como que é o passo a passo aqui da nossa resolução, tá? Então, espero que todo mundo esteja vendo esse sisteminha aqui, esse lindo sistema de equações aqui, três equações e três variáveis, né, três incógnitas aqui, x, y, z, e nós vamos aplicar a regra que nós aprendemos na última aula de matrizes para responder esse tipo de problema. Como que a gente vai visualizar? Primeiro, lembre-se, no sistema, nós vamos pegar os números que aparecem no sistema, tá? Bem como o sinal do número, que acompanha o número, e nós vamos aplicar a resolução de matrizes. Lembre-se, sempre é possível que vocês apliquem a regra da substituição ou a regra da adição aí para resolver essas atividades sem problema nenhum, tá? Pode aplicar aí e resolver tranquilamente. Eu só aconselho, né, ter cuidado, por quê? Porque quando você faz o método da substituição, bem como o método que a gente vai aplicar agora, tem que ter atenção para não acabar errando aí a continha besta, tá? Muitas vezes a gente acaba errando justamente isso, continhas que são bem simples de serem feitas. Mas vamos montar a nossa matriz aqui e não perder mais tempo. Olha só,
Então, eu vou pegar a primeira coluna. Ó. A primeira coluna representa o x. Então, se você observar, ó, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 2. Aí eu venho e substituo. Ó. 1, 1, 2. Vou pegar a segunda coluna. Menos 2, que seria o y, tá? Menos 2, menos 1 e 1. Aí eu venho aqui e coloco. Ó, menos 2, menos 1 e 1. Agora nós vamos para a terceira coluna. Ó. Menos 2, 1 e 3, que seria a representação da variável z somente com seus coeficientes, tá? Coeficiente, para quem não lembra, é o número que multiplica a variável, tá? Ou a incógnita. E a última coluna seria os termos independentes, os termos que não possuem aí as variáveis. Vale ressaltar, gente, que nos termos independentes, eles precisam estar depois da igualdade, porque se eles estiverem antes da igualdade, os resultados não batem, tá? Então, todo termo que não possui variável tem que estar do lado direito da igualdade aí, para poder fazer essa substituição aqui na matriz, nessa interpretação matricial para o nosso problema. Então, vamos lá resolver. Como a gente aprendeu na última aula, eu ensinei para vocês que, primeiro, é importante que o primeiro elemento da nossa matriz, ela apareça, né, sempre igual a 1 aqui, ó. Ele aparece igual a 1, e aí nós vamos aplicar a regra para zerar esse elemento, e aí uma adição ao que nós vimos na última aula, nós vamos zerar os dois elementos que aparecem debaixo do primeiro. Por quê? Na primeira coluna representa o x, tá? Aqui representa o y e aqui representa o z. Então a ideia, já adiantando para vocês, é nós zerarmos esse x, zerar esse x e depois zerar esse y. Porque quando eu zero esse x e esse y, aqui vai ser o quê? Z. Aí vai ficar z igual a esse valorzinho aqui. Aí eu encontro o z. Depois eu pego esse valor do z e substituo nessa equação. Aí eu vou encontrar quem? O y. Depois eu pego o valor do y, que é esse, o valor do x, que é esse, e substituo na primeira. E aí eu encontro o valor de quem? Do x. Então, por isso que é importante nós aplicarmos essa regra, zerando esses carinhas aqui, para poder encontrar individualmente o valor do z, que é a última variável, depois a gente volta para a segunda equação e encontra o y, e depois a gente volta na primeira e encontra o x. Então essa seria, digamos assim, a escada da resolução, em que a gente acaba resolvendo todos os valores, achando isso, né, zerando alguns valores específicos, a gente resolve mais simples o nosso sistema, ao invés de sair substituindo. Mas sem mais enrolação, vamos lá. A primeira linha, ela não se modifica, como a gente já estudou, né? E a gente viu que ela se modifica, por exemplo, se isso aqui for diferente de 1. Ou a gente troca linhas de ordem, troca a ordem das linhas, ou a gente divide por algum valor específico para poder aparecer o 1 aí. Nesse caso, a gente deu sorte, né? Deu sorte, não, eu que escolhi um valor já com 1 aí, para a gente não perder muito tempo na hora de resolver aqui. Então, vamos lá, a primeira linha não se modifica, e agora vamos zerar a segunda linha. Para isso, a gente precisa lembrar do seguinte, ó. A regra é a seguinte, a linha 2 que vai aparecer aqui, a gente representa assim, ela vai ser modificada, né, trocada por quem? Pela própria linha 2, eu vou escrever aqui, ó, a fórmula. Essa fórmulazinha aqui, lá na computação, nós chamamos de algoritmo, tá? A gente vai criar um algoritmozinho que vai dar o resultado. Tá vendo que aqui é 1? Então, para eu zerar isso aqui, basta eu fazer, ó, esse menos esse. Lembrem-se, eu não posso multiplicar a linha por zero, porque se eu multiplico por zero, dá zero em todo mundo aqui, eu não vou descobrir o valor das variáveis, tá? Das variáveis. Então, eu não posso multiplicar por zero. Eu posso somar linhas, eu posso subtrair linhas, multiplicar a linha por um número e dividir a linha por um número. São as operações que eu posso fazer. Mas com o zero eu não posso fazer a operação de multiplicação, tá? Então aqui eu vou só subtrair, ó. Por quê? Porque quando eu fizer a subtração aqui, o resultado vai ser simples, ó. 1 vai ser nessa ordem, linha 2 menos a 1, ó. 1 menos 1, eu venho aqui dá 0. Menos 1 menos 2 vai dar menos 1 mais 2, que é 1, tá? Observe um menos com menos aqui. 1 menos o 2 daqui vai dar 1 mais 3, mais 2, que ou seja, 3, tá? Tomem cuidado com o sinal. E menos 2 menos 1, ou seja, menos 2 mais 1, vai dar menos 1.
Então, aqui a gente já fez o processo da segunda linha. Agora, vamos fazer o processo da terceira linha. Então, qual seria a modificação que a gente precisa fazer? Então, a gente vai pegar a linha 3 e subtrair da linha 1. Mas, tá vendo que aqui tem um 1? Então, antes de eu fazer a subtração direta, eu preciso multiplicar por quem? Preciso multiplicar por 2. Por quê? Porque aqui é um 2. Ora, quando eu multiplicar por 2, ó, a primeira linha ela vai ser modificada, vai ficar assim, ó, 2 menos 4, né? Estou multiplicando todo mundo aqui por 2. Menos 4 e aqui menos 2. Agora, ó, eu vou pegar e subtrair com o que está de vermelho. Ó. 2 menos 2, aí dá 0. 1 menos o menos 4, na verdade, 1 menos menos 4 vai dar 1 mais 4. Então, 4. Próximo, 3 menos menos 4 vai somar, então dá 7. E 1 menos 2, ó, o menos daqui e o menos daqui dá mais. Então, 1 mais 2, 3. Assim nós encontramos, tá, a nossa, a fórmula da nossa segunda matriz. Observe que aqui, ó, nessas duas aqui, se vocês observarem, ó, eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar, tá? Só para vocês verem. Se a gente fosse montar o sistema a partir daqui, seria assim, ó, x menos 2y menos 2z menos 1, ou melhor, igual a menos 1. Aqui embaixo fica o x dá 0, né? Então não precisa colocar. O y aqui é 1, y mais 3z igual a menos 1 também, ó, igual a menos 1. E aqui embaixo fica 4y mais 7z igual a 3 positivo. Então, observe que o nosso sistema que tinha 3 variáveis, nas duas últimas linhas, agora só tem 2. Ou seja, nós vamos aplicar mais uma vez esse passo e cancelar esse daqui, ó. Esse segundo dígito aqui, ó, do y. Quando a gente cancelar o y aqui, vai ficar somente o z. E aí, graças a esses passos, né, seguir esses passos, a gente vai chegar, então, no resultado aí que a gente precisa, tá? Então, vamos lá fazer o que a gente necessita aqui para zerar esse carinha aqui. Para a gente zerar aqui, a gente vai seguir a mesma ideia que foi feita na linha 3 aqui, ó. A linha 3 aqui, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Ó. Linha 3, ela é substituída pela própria linha 3, só que agora a gente vai subtrair da linha 2. Não pode subtrair da linha 1 mais, porque a gente já fez na primeira vez. Então, a gente vai subtrair da linha 2. Porém, tá? Vale ressaltar aí que nesse caso aqui, ó, tá vendo que aqui é um 4? Então eu tenho que multiplicar primeiro por 4, igual aqui, ó. Aqui era um 2, eu multipliquei essa linha por 2 primeiro. Observando que essa parte de vermelho, essa parte da multiplicação que eu vou colocar agora, ela não vai aparecer no resultado da conta, tá? Eu só vou multiplicar ela por 4. Aqui, ó, vai dar 0. 0 vezes 4 dá 0. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, e 4 vezes menos 1 dá menos 4. Esses valores que eu acabei de colocar aqui, eles são valores para eu poder fazer o cálculo, mas eles não necessitam, tá? E vocês provavelmente não vão encontrar em lugar nenhum esses valores dessa forma, tá bom? Eu coloco aí para poder simplificar minha visualização na hora de resolver. E vamos lá para o cálculo. Ó. O 1 menos 2, a primeira linha e a segunda linha, elas não vão se modificar. A gente vai modificar só a última. Então, eu posso, sem problema nenhum, repetir já os resultados aqui, né? Os valores, já que eles não vão se modificar. Ó. Então, só repetindo a primeira e repetindo a segunda linha aqui na representação matricial do nosso sistema. Então, pronto, já representei. Agora, vamos fazer o cálculo. Então, o cálculo é linha 3, né, o algoritmo, ó, linha 3 menos 4, linha 2. Então, eu vou subtrair dessa parte de vermelho. Ó. 0 menos 0 dá 0. 4 menos 4 dá 0. Tem que dar 0, porque a gente fez o algoritmo para dar 0. 7 menos 12 dá menos 5. E, por último, 3 menos 4, menos 4 vai dar 7, porque a gente vai ter que somar, já que os dois são negativos. E a partir disso eu posso encontrar, sem problema nenhum, a nossa solução, tá? Vamos lá para a nossa solução, bem simples, transformando o nosso sistema, a nossa matriz novamente no sistema, fica x menos 2y, tá? Deixa eu apagar esse x aqui para ele ficar mais bonitinho, que está muito feio.
Então, x menos 2y menos 2z igual a menos 1. Embaixo, y mais 3z igual a menos 1 também. E na última equação, menos 5z igual a 7, tá? Então, aqui nós temos o nosso sistema de maneira simplificada. Pessoal, alguma dúvida até aí? Porque eu vou apagar aqui para poder resolver o sistema, já que vai dar um pouquinho de conta ainda, né? Haja visto que vai aparecer alguma fração aí no meio. Alguma dúvida, pessoal? Oi? Não. Vocês estão vivos aí? Ver quem que tá online aí. Aqui Bárbara, não. alguma dúvida? Não? Então, um bom professor esse, né? Que os alunos nunca têm dúvida. Rapaz, é bom demais, né? Queria ter tido um professor que nem eu no passado aí. Então, vamos lá, apagar esse treco aqui. Olha só. Então, apagando aqui, né? Apagando as luzes aqui para vocês verem que todo o processo. A gente já descobriu que é resolução, tá? E aí, vamos lá. Aplicar a resolução desse sisteminha aí. Então, eu vou reescrever o sistema aqui para depois a gente resolvendo passo a passo cada uma das variáveis, tá? Porque agora a gente vai para o processo final. O processo final agora é só ir descobrindo o valor de cada uma das variáveis, tá? Bem tranquilo. Existe outros tipos de escalonamento, gente, tá? Esse escalonamento que eu estou passando para vocês aqui é somente uma das formas, é a forma que eu acho mais legal, porque a gente faz poucos passos do escalonamento e depois volta para o sistema. Existem alguns outros escalonamentos em que a gente faz o seguinte, ó, a gente cancela também esse, cancela esse, cancela esse. Aí você já tem o resultado do x, tem já o resultado do z, né? E descobre também o resultado do y. Todos eles individualmente já na matriz. Eu não gosto de usar esse para dar aula no ensino médio, só na faculdade, porque quando a gente aumenta aí o número de passos na matriz, vai ficando cada vez mais complexo. E às vezes os alunos se assustam, né? E acham que fica difícil. Então, a gente vai fazer só com esses passos aqui. Agora, o processo, nós fazemos aqui, ó, calcular individualmente cada uma das nossas equações e descobrir o resultado das variáveis, tá? Nós vamos chamar essa aqui de primeira equação, essa aqui vai ser a nossa segunda equação e essa aqui vai ser a nossa terceira equaçãozinha, tá? Então, vamos lá. A primeira equação, a terceira equação é a mais fácil, a gente tem que começar por ela, já que ela é a mais simples de todas. Se vocês observarem aqui, eu tenho 5z igual a 7. Então, é só passar o 5 para o outro lado dividindo, tá? Mas primeiro, vamos multiplicar por menos 1 aqui e obter 5z igual a menos 7. Aí passa-se o 5 dividindo, portanto, o z vai valer menos 7 sobre 5. E aqui é onde começa o terror, né? Vai ter fração nesse cálculo e aí muitas vezes a gente buga aí. Então, a primeira continha a gente já fez, já descobriu o valor de z. Falta o de y e o de x. Para descobrir o de y, nós vamos usar a segunda equação. A segunda equação ela vai falar o que para a gente? Ó, que y mais 3 vezes z, observem que z vale menos 7 sobre 5, então a gente vai colocar aqui, ó, menos 7 sobre 5 igual a menos 1. Pronto, a gente tem agora a nossa segunda equação. E aí é só escrever, ó, mais com menos é menos, 3 vezes 7, 21. Lembre-se que a gente multiplica só o de cima e o de baixo pelo de baixo. O de baixo aqui é como se fosse 1, então vai ficar o próprio 5. Isso aqui igual a menos 1. Ponto. Agora a gente vai tirar o MMC. Aqui a gente não precisa perder tempo com o MMC, porque só tem o 5 mesmo, então o MMC é 5. Ó. Então, ó, 5 dividido, ó, aqui seria o 1 e aqui seria o 1. 5 dividido para 1 dá 5, vezes y fica 5y, menos 5 dividido para 5 dá 1, 1 vezes 21 é 21. E do outro lado, 5 dividido para 1 dá 5, e 5 vezes menos 1, menos 5. Após o MMC, pode-se cortar aqui o resultado, e aí, deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, né, porque tem que aguentar. E aí, pessoal, vai ficar ó, 5y menos 21
igual a menos 5. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar o 21 para o outro lado. Então, fica 5y igual a menos 5, e agora o 21 passa positivo, ó, mais 21. Então, 5y é igual a 21 menos 5, vai dar 16, não é isso? Acho que é 16. Ele agora passa o 5 dividindo. Então, o y vai ser 16 sobre 5. Então, esse é o valorzinho aqui da nossa variável y, tá? Talvez se eu tivesse modificado algum valor do nosso exercício, que eu acho que eu devo ter feito algum cálculo errado, porque teoricamente deveria dar valores inteiros. Deixa eu dar uma analisada aqui para ver se eu não substituí algum valor errado, né? Só que se bem eu já apaguei mesmo, né? Então não vou saber. Então a gente já descobriu o y e o z. Agora falta descobrir o x, né? Porque de acordo lá com o site que eu peguei a conta, era para dar um valor exato. Então, não sei o que aconteceu aí. Por que não deu um valor exato aí no nosso cálculo? Talvez eu deva ter mudado algum sinal aqui, não tenha prestado atenção. Mas enfim, vamos lá. A última parte agora é descobrir o x, né? Então o x a gente vai descobrir pela equação 1. Então como que a gente vai descobrir o x aqui, ó? A gente vai pegar o y e o z e vamos substituir aqui no nosso cálculo. Ou seja, x ele vai ser menos 2 que multiplica o y, né, que é 16 sobre 5, menos 2 que multiplica o z, que é menos 7 também sobre 5. E do outro lado, né, igual a menos 1, do outro lado. Agora a gente vai multiplicar e depois fazer o MMC. Então, x menos 16 vezes 2 vai dar 32 sobre 5, mais, porque menos com menos é mais, 7 vezes 2, 14, 14 sobre 5 igual a menos 1. Ora, novamente, o MMC vai ser 5, então a gente não precisa nem fazer o cálculo, né? A gente já só tem o 5 mesmo. E aí observem que toda vez que a gente estiver nesse formato, ó, basta multiplicar direto, porque não tem fração. Ó, 5 vezes x, 5x. E aonde tem o denominador, a gente não precisa fazer o cálculo, é só repetir o número. Por quê? Ó, 5 dividido por 1 dá 5, e 1 vezes 5 dividido por 5 dá 1, e 1 vezes o número que está em cima não o modifica, portanto é só repetir. E do outro lado, repete também. Aí é só cortar o 5, tá? Agora a gente tem a nossa expressão 5x menos 32 mais 14 igual a menos 5. Agora, letras de um lado, número do outro. Então, 5x é igual a menos 5 mais 32 menos 14, né? Que a gente troca o sinal. Então, quanto que vale o x? 32 menos 5 vai dar 40, vai dar 27. 27 menos 14 dá 27 menos 14. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 13. Dá 13 mesmo? Certeza? Absoluta, quem é? Então, 13. Agora é só passar o 13, ou 5 dividindo aqui, então fica 13 sobre 5. E essa aqui é a nossa solução, tá? Provavelmente eu devo ter errado algum cálculo lá no início, alguma subtração, alguma multiplicação lá, e como eu já paguei, não vou saber. Que, teoricamente, de acordo com o site que eu peguei a questão, era para dar os valores bem bonitinhos, era tipo 1, 2 e 3. Mas isso não é um problema, porque o importante aqui, claro que é o problema na prova, mas aqui o importante é vocês entenderem os passos, tá? Deu para entender como que a gente segue? A gente vai zerar os números lá na matriz e depois volta para o sistema encontrando passo a passo o valor para as variáveis x, y e z. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, com esse silêncio, eu devo imaginar que está tudo tranquilo, né? Ó, eu quero que vocês abram agora a Bienal de vocês lá na página... na página 113, tá bom? E aí eu vou dar uma dica para a questão 2, tá? Eu quero que vocês abram aí, porque eu vou ler, eu não vou mostrar ela aqui, não. Eu só vou ler com vocês aqui a questão.
E aí eu vou mostrar só outra, eu vou mostrar uma coisa para vocês, mas o texto da apostila eu não vou mostrar, tá? Que é o seguinte, ó. A questão 2, lá na página 113, diz assim, ó. Em uma floricultura é possível montar arranjos diferentes com rosas, lírios e margaridas. Então são 3 tipos de flores, tá? Um arranjo com 4 margaridas, 2 lírios e 3 rosas custa R$ 42. Então, antes da gente continuar aqui, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos fazer, ó, X ser as rosas, tá? Não importa qual que é a letra que você vai usar, mas vamos seguir a ordem que está na leitura para não confundir depois de fazer resolução. Então, vamos chamar X as rosas, o Y vai ser os lírios, e as margaridas nós vamos usar a letra Z para representar as margaridas, tá? Então, deu para entender aí o processo, né? X, Y, Z. E aí, montando o sistema, ele vai dizer o seguinte, ó, 4 margaridas, então 4x, mais os 2 lírios, mais 3 rosas no buquê, né? No arranjo de flores, Pô, isso aí, vai Kennedy. custar 4 Não é margaridas. margarida? É Z, Kennedy. Você confundiu tudo aí. Você falou 4 rosas Eu e mudei a 4 ordem, né? rosas. Eu mudei a ordem, né? Então, desculpa. Então, é o contrário aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Porque eu troquei. Eu tô lendo aqui e escrevendo errado, né? Peraí, desculpem. Rapaz, mas vocês estão atentos, hein, cara? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Então, é o contrário, né? 4 margaridas, 2 lírios, 3 rosas. Custa R$ 42. Então, vamos, em vez de seguir essa ordem aqui, ó, vamos chamar X, ó, X, vamos chamar as margaridas aqui. Tá bom? Só para seguir mesmo a ordem aqui, por causa que senão, que nem vocês viram aí, eu confundi. O lírio tá normal e o Z vai ser as rosas, tá? É que ele escreveu lá no início numa ordem e na hora de montar, para a gente montar o processo, ele escreveu no outro. Então, a rosa vai ser o Z, tá? Então, só mudando essa ordem aí. Então, mudando aí, vai ficar assim, ó. 4 margaridas, então 4x, mais 2 lírios, 2y, mais 3 rosas. Então, 3Z aqui igual a R$ 42. Só para ficar bonitinho assim, na mesma ordem que aparece na leitura do exercício, tá? Continuando, ó. No entanto, se o arranjo tiver uma margarida, então, um X, 2 lírios, 2Y, e uma rosa, né? Mais um Z, e isso aqui vai custar R$ 20, ó. Já dá um aí para... Já tem um descontozinho. Entretanto, se o arranjo tiver 2 margaridas, ou seja, 2x, 4 lírios, 4y, e uma rosa, então, um Z, ele custa R$ 32. Aí ele diz o seguinte, desculpem, a pergunta é a seguinte, ó, vocês vão resolver esse sisteminha aqui, tá? É esse o sistema que vocês precisam resolver. A gente montou o sistema a partir da leitura. Só que aí, depois que vocês encontrarem o valor, né, o valor da margarida, o valor dos lírios e o valor das rosas aqui, utilizando esse sistema, igual eu mostrei para vocês nesse exemplo aqui, tá bom? O que vai acontecer? Ele pede para você saber, para você calcular quanto que custa um arranjo simples, ou seja, com um de cada. Quanto que custa aqui, tá certo? Então, essa é a resposta que vocês têm que calcular, tá? Ó, observem que, se eu não me engano, não tem como você digitar essas questões. Então, eu quero, por exemplo, que as resoluções dessa aula, vocês me enviem, gente, no WhatsApp, tá? Eu vou mandar no Maestro, ok? Vocês me enviam no WhatsApp e aí manda, quando vocês me enviarem, vocês vão lá no Maestro e digita ok, enviado, tá? Digita lá o enviado para que eu possa, dentro do sistema, ficar salvo lá que vocês já me enviaram, tá bom? Não só me enviaram no WhatsApp, mas ficar salvo no sistema aí que vocês me enviaram. Então, essa é a nossa aula de matemática e a gente vai encerrar agora. E daqui a pouco a gente vai ter a nossa aula de física, tá? Então, já, 10h35, 10h40 no máximo, a gente inicia a aula de física para
para a gente fazer separado, para não usar a mesma videochamada, já que eu estou gravando a aula, tá bom? Então não saiam ainda.